Jet planes in the night sky with you. Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para fazer mais uma aula de crochê, fazer essa parte de cima aqui, ó, desse pode ser um top, pode ser um biquíni. Nesse caso eu vou fazer um biquíni para fazer o conjunto com aquele short que a gente fez anteriormente. Você vai usar as mesmas linhas, então não tem desperdício e ainda vai ter mais um modelo para acompanhar aquele short maravilhoso. Não deixem de compartilhar, por favor, ajuda muito. Se você tiver dúvida, deixa o seu comentário aí, que assim que eu puder, como eu sempre falo, eu vou responder as perguntas e dúvidas de vocês, ok? Então, compartilhem, deixa o seu like aí e ative o seu sininho de notificações para você sempre estar recebendo, cada vez que eu colocar um vídeo novo aí, trouxer uma videoaula, você está acompanhando, ok? Então, vamos lá para nossa aula para fazer esse top aqui, ó. Biquíni da parte de cima. Olha que graça que fica. Eu já fiz um lado já, que é pra vocês verem como é que ele fica. E a gente vai fazer o passo a passo junto. Bora lá? Então, pega a sua agulha, a sua tesoura, o seu picô e as linhas que você utilizou, que eu tenho certeza que sobrou da aula anterior, do shortinho. Então, para começar a nossa aula, vamos fazer o nó inicial, como eu sempre falo. Logo em seguida, faça 27 correntinhas, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou continuar as minhas 27, você continua a sua aí, e a gente volta. Ok, feitas as minhas 27 correntinhas, vou subir agora com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na quinta correntinha, eu faço 4 pontos altos no mesmo local. Então, 1, 2, 3 e 4. Seguidos de 2 correntinhas, pulamos 2 pontos de base, que seriam 2 correntinhas, então vai ficar 1, 2, e na terceira eu faço um ponto baixo. Esse é o mesmo ponto do shortinho. Vou subir com 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, e na terceira eu faço 4 pontos altos no mesmo local. Você vai repetir esse processo até o final da carreira e voltamos para a próxima, ok? E vai ficar assim. Bom, agora eu tô chegando aqui no finalzinho, fazendo meu último ponto alto sozinho, né? Assim como eu fiz no início. E vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5 pontos leques. Vou subir aqui com mais 3 correntinhas, viro o trabalho. Vamos fazer os aumentos. Na primeira, eu não faço aumento. No segundo, eu faço um aumento. E no terceiro ponto de base, eu também faço mais um aumento. No quarto, faço só ponto alto sobre ponto alto, seguido de uma correntinha. Novamente, no primeiro ponto, eu faço ponto alto sobre ponto alto. No segundo, eu faço um aumento, com 2 pontos altos no mesmo local. E no terceiro, também a mesma coisa. Para quem acompanhou o ponto do shortinho, já sabe como é. Aí, você vai fazer e voltamos para finalizar essa parte para a próxima carreira. Agora, eu estou finalizando essa carreira pra gente começar a próxima. Então, eu vou subir com uma correntinha e no mesmo local eu faço um ponto baixo. Seguido de 2 correntinhas, vou pular 1, 2, 3, aqui no meio, ó, fica 3 para cada lado. Aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixo. Mais 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e no último ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo. Agora, pra gente começar a próxima carreira de leques, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pulo um ponto de base e vou pro próximo, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e aqui no meio dos pontos eu faço um ponto baixo. A cada vão, você sabe que você tem que colocar 3 correntinhas, no mais são 2. Então, fiz aqui, sigo 2 correntinhas e no último ponto de base, ponto alto, eu faço um ponto baixo. No vãozinho aqui, subo com 3 correntinhas,
fecho com ponto baixo no outro ponto alto, pulo uma correntinha e continuo até o final. E esse eu tô finalizando essa cor e vou começar com a outra. Para quem não está fazendo colorido, continua a carreira normal, como eu vou fazer na próxima. Tô finalizando aqui, vou arrematar esse, puxo aqui para não desmanchar e vou começar com a outra cor, que vai ser o rosa envelhecido, né? Vai ser a sequência de cores. Então, vou começar aqui a minha união. Na verdade, eu já posso fazer aqui direto. E vou escondendo esse fio. Então, fiz aqui uma correntinha. E no mesmo local, eu vou fazer um ponto baixo. Subo aqui com 2 correntinhas. Faço. Nesse caso aqui, eu vou subir, na verdade, com 3 correntinhas, vai ficar melhor. Então, vou subir com 3 correntinhas, faço um ponto alto no mesmo local, 2 correntinhas de separação, ponto baixo sobre ponto baixo, pulo essa argola aqui de correntinhas e venho aqui pro ponto baixo. E faço um ponto baixo sobre o ponto baixo. 2 correntinhas e no meio, onde a gente fez aquele vão, vamos começar a iniciar o leque. Esse processo você vai repetir até o final. Nós vamos fazer essa carreira novamente. Então, vai ser aqui, 4 pontos altos no mesmo local. 2 correntinhas de separação, pulamos uma argola e vamos aqui no meio, no ponto baixo de base, fazemos um ponto baixo. Subimos com 2 correntinhas e continuamos. 4, a cada vão são 4 pontos altos. Vamos fazer esse processo até o finalzinho aqui. Terminei aqui e a gente ficou com um total de 4 pontos leques sobre 5 pontos leques que foi o de baixo, né? Então, diminui porque a gente fez as laterais assim diferente, ó. Agora, eu vou subir com mais 3 correntinhas. 1, 2, 3, viro o trabalho. Vou pro próximo ponto de base e faço 2 pontos altos no mesmo local. E vou começar os aumentos. Uma correntinha de separação. E aqui no primeiro, o mesmo processo que eu fiz na cor verde, eu vou fazer nessa carreira. Só o que muda é o começo aqui mesmo, o início e o final. Então, a gente vai continuar a fazer esse trabalho de aumentos e voltamos. Feita a minha carreira de aumentos, vou fazer as correntinhas que eu fiz aqui do mesmo jeito na verde. Então, vou subir com uma correntinha. No mesmo local, eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base e no segundo eu faço um ponto baixo. Como aqui são os vãos que a gente vai começar os próximos leques... Ai, desculpa, bati aqui. Vamos fazer 3 correntinhas. E pulo um ponto de base. E isso a gente vai repetir da mesma maneira que fizemos aqui no verdinho. Então, eu fiz um ponto baixo no ponto de base primeiro, pulei 1, 2 aqui, 2 pontos altos de base. E no meio dos pontos, eu fiz um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas e no último ponto aqui desse leque de baixo, eu vou fazer um ponto baixo e a cada vão faço 3 correntinhas. Isso até o final. E assim a gente volta com a próxima cor. Ok, terminei aqui essa minha carreira de rosa envelhecido, vou pro roxo agora. Lembrando que se você estiver fazendo uma cor só, já sabe, é só continuar o trabalho. Aqui... Vou fazer minha mudança de cor. Fechar aqui com ponto baixíssimo. Puxo aqui e vou escondendo a minha linha. Então, vou subir com uma correntinha, né? Para a próxima carreira. E no mesmo local, eu faço um ponto baixo. Separo 2 correntinhas, faço 2 correntinhas. E faço aqui, ó... No próximo, aqui no vãozinho, eu faço os meus 4 pontos altos no mesmo local para iniciar esse leque. Esse eu vou repetir o mesmo processo, que é para começar o leque. Só mudou aqui na frente.
dessa cor para essa, aqui no início vai terminar com um ponto baixo também. Então, faça e voltamos. Então, gente, começou a escurecer e a iluminação ficou mais escura. Para não gravar, para vocês poderem ver os pontos melhor, é assim que tá ficando. Depois que eu terminei essa carreira de baixo aqui, de 4 pontos altos sobre essas correntinhas, eu subi com 3 correntinhas aqui e comecei a carreira de aumentos. Feita a carreira de aumentos, agora a gente vai fazer a carreira de correntinhas, de argolas. Então, vou subir aqui com... É o mesmo processo que a gente fez nas duas anteriores. Então, você vai subir com uma correntinha, vira o trabalho, faz um ponto baixo sobre ponto baixo, 2 correntinhas de separação. Aqui no meio desse leque, a gente vai... No começo, sempre pulamos 3. 1, 2, 3 pontos de base e no meio a gente faz um ponto baixo. No restante é sempre 2 ou 1, né? E aqui a gente pula 2. No finalzinho aqui fazemos um ponto baixo. Sempre nessas aberturas a gente vai fazer 3 correntinhas, que é o início do próximo leque. E fazemos um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo aqui 1, 2 e no meio aqui eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas e no último ponto de base aqui, ó, dos 3, eu vou fazer um ponto baixo e continuo a sequência de argolas, como eu fiz aqui no começo, ok? Aqui eu já volto com a mudança de cor. Terminei aqui as minhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Vamos começar as diminuições. E eu já vou começar com outra cor também, né? Aqui, eu vou pular uma argola e vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto baixo de base aqui, né? Um ponto baixo não, começo com um ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha e um ponto baixo no mesmo local. E assim ficou. Vou subir com 2 correntinhas e começar o mesmo processo de pontos leques, 4 pontos altos em cada vão de cada carreira, dessa carreira, ok? Aí, vou repetir aqui 2 correntinhas e terminar esse processo da mesma maneira que foi iniciado nessa parte de baixo aqui, e as outras. Então, faça essa carreira, que voltaremos para a próxima. Terminei aqui a carreira, vamos subir com 3 correntinhas e fazer a carreira de aumentos, ok? Faça a carreira de aumentos e voltamos com as correntinhas. Faça essa carreira de aumentos e mais a carreira de argolas, ok? E a gente volta com a próxima cor. Então, terminei aqui a carreira de aumentos e as argolas. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz quando iniciei a cor verde. Vou pular um ponto baixo de uma argola, aqui assim. E nesse ponto baixo, depois dessa argola, vou fazer um ponto baixo, né? Faço uma correntinha e um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e começo o processo de 4 pontos altos no mesmo local. Ok? Façam essa mesma carreira. Depois, façam a carreira de aumento e a carreira de argolas. Igual a gente fez nessa parte de baixo aqui. Eu vou voltar com todas essas 3 carreiras prontas. Terminei a carreira do rosa nude. Vou começar a carreira do roxo. É a mesma coisa, porque eu vou diminuir. Aqui, se você notar, quando a gente começou as diminuições, foi 1, 2, 3, 4. Nessa carreira, 1, 2, 3, pontos leques. E agora, a próxima é 1 e 2. E a última é um ponto só. Então, façam essas 6 carreiras. Vou fazer agora a carreira da cor roxa. Como eu estou usando 3 cores, eu tenho que intercalar. Pulei aqui uma argola e venho aqui nesse ponto baixo, uno aqui com ponto baixíssimo, subo com uma correntinha, faço um ponto baixo no mesmo local. E agora, eu começo o processo, 2 correntinhas e os 4 pontos altos no mesmo local. Não esqueçam de pular aqui a correntinha final também, para ir diminuindo. Da mesma maneira que você começa, você termina.
Então, vamos fazer as 3 carreiras de roxo e depois eu vou dar sequência ao verde e vou fazer a última carreira de verde pra gente começar a alça. Terminei aqui as 6 carreiras, como eu falei. A parte final aqui dela, para começar a alça, fica 2 argolas. Então, agora nós vamos subir com 3 correntinhas. Aqui no meio, pula essa argola e aqui nesse ponto baixo nós vamos fazer 4 pontos altos no mesmo local. Então, 1, 2, 3 e 4. Consequentemente, a gente vai fazer a mesma coisa que aqui. Pula essa argola e aqui no início, aqui do ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Esse processo, novamente, com 3 correntinhas, viramos o trabalho. Vamos começar a alça. E aqui no meio, vou pular 1, 2, e no meio que eu faço 4 pontos altos, no mesmo local. Entre esses pontos de base. Sem correntinha de separação. Venho aqui no final, onde eu fiz o ponto alto de base, vou fazer outro ponto alto. Ó, e assim vai ficar. Esse processo, a gente vai repetir contando com essas 2 carreiras aqui, um total de 26 carreiras. Esse mesmo processo, vamos repetir. Já fiz 2 aqui. Vamos repetir 24 vezes agora, ok? Então, volto com essa parte para iniciar o final da alça. Feitas 26 carreiras, como está ficando, vamos começar a próxima etapa, para finalizar a alça. Subi com 3 correntinhas, pulo um ponto de base e faço um ponto alto no próximo. Mais um ponto alto no próximo, seguinte, pulo um ponto de base e no último aqui eu faço um ponto alto. Ou seja, pulo o primeiro aqui, né? Faço um ponto alto, pulo o primeiro, 2 pontos altos no centro e pulo um ponto de base aqui e um ponto alto no final, totalizando 4. Então, vamos subir com 3 correntinhas, virando o trabalho. Vou fazer agora ponto alto sobre ponto alto. Ó, vamos agora afunilar essa parte da alça, né? Então, eu já fiz 2 aqui. Esse processo você vai repetir esse processo de 4 pontos altos por 24 vezes, ok? Voltando, já pode finalizar. Quando chega aqui no finalzinho dos 24 pontos, eu já fiz 2 aqui, vou fazer mais 22 carreiras, ok? Então, a gente volta. Feita as minhas 24 carreiras de pontos altos, de 4 pontos altos, arrematei aqui, né? Depois a gente faz o acabamento. Agora, a gente vai para essa parte para organizar aqui o bojo. A gente vai para a parte do bojo. Nessa ponta aqui das argolas do bojo, ó, na segunda, eu vou começar a trabalhar as correntinhas. Então, eu chego aqui, faço um ponto baixíssimo e vou fazer 3 correntinhas. Então, fiz aqui, ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas, e nessa ponta aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou ligar ela com um ponto baixo. Bem aqui, nesse ponto baixo, eu faço um ponto baixo, tá vendo? Mais 3 correntinhas, nessa outra ponta, outro ponto baixo. 3 correntinhas, nessa ponta aqui final, eu vou fazer outro ponto baixo e encerrar essa parte aqui. Vou fazer do outro lado também a mesma coisa de correntinhas, que é para aparelhar o nosso bojo, tá vendo? Ele vai ficar assim. Agora, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Só que eu vou começar ao contrário, né? Eu comecei de cima pra cá, agora de baixo pra cima. Aqui nessa ponta das carreiras de diminuições, eu vou deixar a lateral mais organizada para poder fazer o acabamento de ponto baixo. Então, fiz um ponto baixíssimo, vou fazer 1,
três correntinhas. E aqui, nessa ponta, ó, como vocês podem ver, da diminuição, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. E na próxima carreira, eu faço um ponto baixo, ó. Na próxima cor. Ele vai ficar assim mesmo, franzidinho. Ó, aqui. Então, vai ser 1, 2 e 3 correntinhas para cada. Fiz um ponto baixo, mais 3 correntinhas. Venho aqui nessa ponta, faço um ponto baixo. Feito, eu vou finalizar aqui, pra gente começar a carreira de pontos baixos por toda a volta, ok? Então, para fazer a carreira de ponto baixo, eu venho aqui na primeira, da cor verde. Para fazer a carreira de pontos baixos ao redor aqui do bojo, eu tenho que começar pelo lado do avesso para terminar do lado direito. Então, como é que eu vou saber? Nessa parte aqui da correntinha que a gente iniciou, mostra certinho o lado direito e o lado esquerdo. Eu vou começar pelo lado de esquerdo, que é... Esquerdo não, o lado de dentro, no caso do avesso. A gente já vê a diferença do teu ponto. Então, eu vou começar pelo lado esquerdo para finalizar do lado direito. Nessa primeira parte aqui do ponto leque sozinho, aonde a gente fez as correntinhas, eu vou começar com ponto baixo. Então, vou vir aqui, fazer um ponto baixíssimo para unir aqui e começar a fazer as correntinhas, os pontos baixos. Fiz um ponto baixíssimo. Vou subir aqui. Nesse caso, eu não vou subir, eu vou pegar no próximo aqui e fazer um ponto baixo. Para ficar mais parelho da alça. Então, dentro desse espaço aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. Conforme a quantidade de correntinhas ou do ponto alto, né? Próximo aqui eu faço ponto baixo, então, ponto base, ponto baixo. Aqui são 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Daí, venho aqui no ponto de base e faço um ponto baixo. Aonde for 2 correntinhas, faço 2 pontos baixos. Aonde for 3 correntinhas, eu faço 3 pontos baixos. Então, vou fazer ponto baixo sobre ponto base até essa ponta aqui do bojo, ok? Ó, até essa pontinha. Cheguei aqui na ponta, na parte de baixo do bojo, eu vou fazer 29 pontos altos até aqui. Então, eu já fiz aqui, eu vou fazer mais um pra virar. Então, já comecei aqui, conto com esse aqui, 2, aqui dentro, 3, 4, 5, e assim, a cada 2 pontos, eu vou fazendo 2 aqui, 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui, até o final aqui, tem que totalizar 29 pontos baixos, ok? Pra gente poder depois iniciar outra carreira e dar certo o nosso ponto. Fechar os pontos, 29. Feito os meus 29 pontos baixos, agora eu vou continuar aqui, virar o trabalho e continuar fechando, como eu expliquei, a cada espaço. Se aqui for 1, faço um ponto baixo, se aqui for 2, 2 pontos baixos, se for 3, 3 pontos baixos. Dando sequência, ponto baixo sobre ponto base. Esse aqui não tem contagem, é só mesmo aqui, porque a gente vai fazer outro detalhe. Finalizei aqui, ó, no mesmo lado que eu comecei, eu terminei. Agora, eu vou caminhar aqui mais 2 pontos baixíssimos e virar o trabalho. Nesse mesmo local, eu vou subir com uma correntinha e fazer, aonde eu fiz o primeiro ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo até essa extremidade, ó. Essa carreira aqui, eu vou fazer de pontos baixos. Ó, cheguei aqui, fiz os meus pontos baixos sobre ponto baixo, ó, na ponta. Agora, na parte da barra do bojo, a gente vai subir com 3 correntinhas e no mesmo local a gente vai fazer um ponto alto. Já estamos contando os 2 pontos altos, ok? Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Isso a gente vai fazer
pulando aqui um ponto de base, fazendo aqui, vou repetir de novo um ponto alto, seguido de mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vamos repetir esse processo aqui até o final, porém, aqui no finalzinho, ele vai fechar um ponto alto, a gente vai fazer a mesma coisa como a gente fez no começo, no mesmo local, 2 pontos altos, ok? Ó, tô chegando aqui no final, fazer meu ponto altos, 2 pontos altos no mesmo local. Fiz um ponto alto, na verdade, deixa eu explicar um negócio aqui que é diferente. E aí, para representar outro ponto alto, eu vou fazer mais 2 correntinhas e iniciar os meus pontos baixos. Fazer 3, na verdade, que eu fiz para descer o trabalho e começar o meu ponto baixo sobre ponto baixo. Essa tem uma diferença, esqueci de falar para vocês. Então, eu fiz aqui 3 correntinhas e no mesmo local eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu continuo ponto baixo sobre ponto base, até chegar na alça e fazer a mesma coisa que eu fiz no começo. Eu vou fazer até um pedaço, quando estiver finalizando ali a alça, eu volto para vocês verem como tem que ser feito. Ó, vai ficar assim. Parte do bojo aqui embaixo, na barra, fica assim. E aí, eu continuo de novo o processo de ponto baixo sobre ponto baixo, que é para fazer o acabamento do nosso bojo. Chegando aqui no final, ó, já cheguei aqui no ponto leque do verdinho. E agora, onde eu comecei do outro lado, nesse ponto aqui, eu vou fazer 2. E aqui fiz mais 2 pontos baixos aqui e finalizo. Finalizei, vou fazer o acabamento aqui, esconder minha linha, né? Todo aquele processo que eu faço sempre no final, depois que eu termino. E olha só como tá ficando. Ele fica fofinho assim mesmo, tá, gente? É assim mesmo que eu quero. Ó. Depois ele vai se esticando conforme a gente vai provando. Mas deixa eu mostrar pra vocês como é que ele ficou. O trabalho dele. A parte de baixo. Agora, a gente vai fazer a corda para transpassar aqui. Mas antes de fazer a corda, você vai fazer o outro lado dele, ok? E aí, vamos para a parte da corda. Bom, fiz aqui a parte da corda. Essa eu decidi fazer diferente porque vai na parte de cima. Eu fiz ela só correntinhas mesmo. Como eu fiz? Foi 200 correntinhas. Eu peguei uma linha de cada cor, né? Dessas que eu tô usando. E uni as 3 tonalidades juntas. E fui fazendo. Iniciei aqui. Essa aqui eu fiz com a agulha número 3. Porque como é mais grossa, devido a ser as 3 linhas, eu fiz assim. Então, a gente vai iniciar o nosso ponto aqui com um nozinho. Pegar as 3, deixa eu tirar aqui minhas linhas, né? Agora tem pouca. Pegar as 3 cores e começar a fazer as correntinhas. Então, você vai fazer a primeira correntinha, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado para não deixar nenhuma linha para trás e ela vai ficando assim. 6, 7, 8, 9, 10. Você vai fazer, olha como ela vai ficar. Um trançado com as 3 cores, as 3 tonalidades. Quem estiver fazendo com uma única cor, pode fazer, então, a correntinha em pontos baixíssimos para ficar mais grossa. Em cada uma delas, ou ponto baixo, da maneira que você preferir. Eu vou fazer assim com as 3 cores, que já dá esse detalhe aqui, ó. Você vai fazer 200 correntinhas, ok? É um tamanho que eu achei bom, que não vai ficar um fio enorme. E não vai atrapalhar nas costas também. E vai ficar assim. Depois, você vai transpassar naquele espaço. Eu vou tirar aqui e fazer com vocês, que eu já deixei prontinho. Sabe aquela parte que a gente deixou? É justamente para fazer esse detalhe. Então, eu vou começar a passar a parte de cima, que é assim, ó, esse detalhe mais bonito do que a parte do avesso. Então, vamos lá. Vou colocar esse primeiro aqui para baixo. Então, eu vou começar de cima para baixo. Venho aqui,
coloquei o primeiro na direção, vou para o segundo buraquinho e transpasso essa corda feita de correntinhas, né? Em cada espaço que a gente deixou, em cada correntinha que a gente deixou aqui a cada 2 pontos. E vou ajeitando aqui assim, ó, arrumando para que não fique torcida, né? Fique bem o lado certinho como eu quero. Você pode fazer a sua corda de várias maneiras. A do shortinho também eu mudei, porque eu acho que assim fica mais bonita e mais firme. O trançado lá é mais complicado, ele tem que ser feito com paciência. Ó, colocamos, terminou para a parte de baixo também, aqui, ó, igual no começo. E assim ficou a nossa parte de cima.